Bom, na questão número 1 da página 29, ele faz algumas afirmações e quer que a gente considere quais são verdadeiras. Primeiro, ele diz que f de x igual a função seno de x e g de x igual a função cosseno de x. Bom, a primeira afirmação que ele faz é f de x igual a f de menos x, o que significa dizer que seno de x é igual a seno de menos x. E isso não é uma verdade. Por quê? Porque isso configura uma função par. E a função seno, todos nós sabemos que é uma função ímpar. Mas caso você não se lembre da paridade de uma função, bom, quando a função for par, f de x será igual a f de menos x. E quando ela for ímpar, isso significa que f de x igual a menos f de menos x. E é assim que se configura uma função seno. Veja só, seno de 30 graus é igual a menos o seno de menos 30 graus. Por que isso é verídico? No círculo trigonométrico, se a gente marcar o arco de 30 graus aqui, e fizermos um arco de menos 30 graus, lembrando que para o arco ser menos 30, ele tem que correr 30 no sentido horário. A gente pode perceber que o valor do seno são numericamente iguais. No entanto, o seu módulo será diferente, porque um é positivo, o seno de 30 é positivo, e o seno de menos 30 é negativo. Por isso que seno de 30 é igual a menos o seno de menos 30. E se fosse uma função cosseno, por exemplo, ao fazermos o círculo trigonométrico, na função cosseno, cosseno de 30, por exemplo, é a mesma coisa que o cosseno de menos 30, pois ambos estão para a direita e ambos serão positivos, não tem sinal diferente. Portanto, essa está incorreta para a função seno. Estaria correta se fosse g de x é igual a g de menos x. Bom, a alternativa B nos diz o seguinte: g é crescente no intervalo 0 a π sobre 2. Bom, a função g de x é a função cosseno, certo? E a função cosseno, no intervalo de 0, veja só, a função cosseno, quando x for igual a 0, a função cosseno assumirá o valor de 1. E quando x for π sobre 2, a função cosseno assumirá o valor de 0. Portanto, ela está indo de 1 para 0. Isso configura uma função decrescente. Portanto, isso aqui está incorreto. Ela é uma função decrescente. A letra C nos diz o seguinte: f de x mais 1 igual a... f de x mais 1 é maior ou igual a 0. Bom, essa alternativa se configura verdadeira. Por quê? A função f de x configura uma função seno de x. E os maiores valores e os menores valores que uma função seno de x pode assumir é: seno de x será igual a menos 1 e seno de x será igual a 1. Esses são os maiores valores do intervalo de seno de x. Perfeito? Bom, dito isso, se a gente pegar o valor menor, menos 1 mais 1, naquela função, será maior ou igual a 0, porque menos 1 mais 1 é 0 e 0 é menor ou igual a 0. Na verdade, 0 é igual a 0. E se fosse 1, por exemplo, 1 mais 1 maior ou igual a 0. 2 maior ou igual a 0, porque 2 é maior que 0. Portanto, essa é a verdadeira para todos os valores de seno de x. A letra D diz f de x mais g de x igual a 1. Isso significa que seno de x mais cosseno de x sempre será igual a 1. Isso é uma inverdade, porque o seno de x pode assumir o valor de menos 1, e o cosseno de x pode assumir o valor, por exemplo, de 0. Menos 1 mais 0 é igual a 1? Não. Portanto, essa aqui está incorreta. Estaria correta se fosse f ao quadrado de x mais g ao quadrado de x igual a 1. Isso estaria correto, porque seria seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, que nos levaria à relação fundamental da trigonometria. Portanto, mais uma correta. Todas essas 4 estão corretas, já achamos o gabarito, mas vamos para a última, né? f e g de x são funções inversas. Incorreto.
Por quê? Porque f de x é igual a seno, perfeito? E a inversa do seno é 1 sobre seno. E 1 sobre seno é justamente igual a cossecante. Portanto, uma não é inversa da outra. Logo, podemos fazer também com cosseno. Cosseno de x igual a g de x. Bom, o inverso disso seria g de menos 1, x é igual a 1 sobre cosseno de x. E 1 sobre cosseno de x é a secante. Portanto, uma não é inversa da outra. Gabarito, letra C.